Vamos nesse espaço, então, tratar a respeito do lucro real das empresas para o fechamento do ano calendário em balanço de 31/12/2011 e para o ano calendário de 2012. Como que está disposto o regime tributário do lucro real na legislação? Na legislação do imposto de renda, o lucro real ele é obrigatório, tem essa obrigatoriedade para determinadas atividades e para determinadas situações ou condições que a empresa se apresenta. Então, o que nós podemos considerar e entender o lucro real? Obrigatório por lei naquelas condições que os comandos legais prevêem, ou então, opcionalmente, a pessoa jurídica pode exercer o regime do lucro real por planejamento, ou seja, naquele momento em que a carga tributária do imposto e a contribuição social, PIS e COFINS, apurado no regime de lucro real, é mais conveniente, a carga tributária se apresenta menor em relação ao lucro presumido. Isso tem que ser levado em consideração quando se fala de planejamento. Deve-se levar em consideração também a questão da incidência de PIS, PASEP e COFINS. Isto por quê? PIS, PASEP e COFINS são duas contribuições atreladas ao regime tributário do imposto de renda. Quando a empresa exerce o regime do lucro presumido, ela vai recolher PIS e COFINS pelo regime cumulativo. Se ela abraça, por opção ou por obrigação, o regime de lucro real, automaticamente essas duas contribuições são levadas ao regime de não cumulativo, claro, com algumas exceções específicas. Então, temos que levar em estudo a seguinte análise. Quando se fala de lucro real, temos que levar em consideração a carga também da contribuição com o imposto de renda e a carga do PIS e COFINS. E isso é possível medir através da possibilidade do volume de créditos que o regime não cumulativo permite, na legislação de referência. Então, está disposto na legislação do imposto de renda a questão das hipóteses de obrigatoriedade. Primeira obrigatoriedade, o limite de receita total no ano calendário anterior. A lei dispõe 48 milhões de receita total no ano calendário anterior, obriga no ano calendário em início o regime do lucro real. Então, nós temos um limite de receita de 48 milhões a ser considerado. E, como nós sabemos, na contabilidade, nós temos 3 tipos de receita. A demonstração de resultado mostra isso taxativamente. Nós temos a receita da atividade, conceituada como receita bruta. Nós temos as demais receitas, como, por exemplo, uma receita de dividendos, uma receita de equivalência, uma receita financeira. E, por sua vez, nós temos as demais receitas que são oriundas de, por exemplo, vendas do ativo imobilizado, de investimentos e intangíveis. Então, nós temos que considerar, para fins desse limite, a receita total e não somente a receita da atividade. Outra hipótese também são as entidades financeiras. Para elas, assim descritas na lei, como bancos, empresas de créditos imobiliários, câmbio, distribuidoras de títulos e valores, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, seguradoras, capitalização, previdência privada. Então, são as atividades eleitas na lei como obrigatórias para o regime de lucro real. Nós colocamos aqui uma nota que se refere à corretora de seguro. Para ela já existe um entendimento uniforme da Receita Federal de que ela pode sim optar pelo lucro presumido, ou seja, não obrigatório ao lucro real. Na terceira hipótese, nós temos a obrigatoriedade referente à empresa que tenha auferido lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Toda pessoa jurídica que tiver um tipo de resultado qualquer, lucros, rendimentos e ganhos de capital advindos do exterior, ela se obriga ao regime de lucro real. Vamos imaginar a hipótese de uma empresa que começa o ano calendário no regime do lucro presumido. Se ela, durante o ano calendário, ela apresentar qualquer tipo de receita relativa a lucro, rendimento ou ganho de capital que ela auferiu no exterior, ela se obriga, por lei, a ingressar imediatamente no regime de lucro real daquela data em diante.
inclusive a partir daquele próprio trimestre. Então é o caso da empresa que realizar, por exemplo, uma aplicação financeira no exterior e oferir um rendimento decorrente dessa aplicação. Então a partir daí ela se obriga ao lucro real. Não se trata efetivamente nem deve ser levado em consideração a questão de receita de exportação. Receita de exportação não é lucro, não é rendimento, nem ganho de capital. Por isso que, mesmo a empresa tendo receita de exportação, de venda de mercadorias, de produtos ou serviços, por esse motivo, ela não se obriga a lucro real. Quarta hipótese, aquela pessoa jurídica que, autorizada pela legislação tributária vigente, usufrua de qualquer benefício fiscal, que se refere à isenção ou redução do imposto de renda. Essa isenção ou redução do imposto de renda, ela pode se dar pelas seguintes vias, através de lucro de exploração e também os outros chamados incentivos fiscais e outros, como por exemplo, um direito de se fazer uma depreciação acelerada incentivada. Esse tipo de regime só é apropriado e só há mecanismos disponíveis somente no regime de lucro real. Uma empresa tem um determinado empreendimento em zonas da região norte do país, ou centro-oeste, onde o governo concede determinados benefícios fiscais de instalação desses empreendimentos, redução do imposto de renda por 10 anos, isenção total por um determinado período e assim por diante. Esse benefício fiscal só é obtido através do chamado lucro da exploração. E é daí que decorre, então, a obrigatoriedade do regime do lucro real. Por quê? Porque no lucro presumido não existe mecanismo para se usufruir do benefício dentro desse regime tributário. A questão dos incentivos fiscais, como, por exemplo, PAT, ou criança-adolescente, por exemplo, nós vamos ver mais tarde, esses tipos de incentivos só são admitidos no regime de lucro real. Quinta hipótese, a pessoa jurídica se obriga ao regime de lucro real quando, no decorrer do ano calendário, ela tem efetuado pagamento mensal a título de estimativa, inclusive mediante o levantamento de balancete de suspensão ou redução. É uma obviedade da lei, até porque se a empresa ela recolhe o seu imposto de renda e contribuição social nos códigos próprios de DARF, de recolhimento, com identificadores do regime de estimativa mensal, isso que significa que ela está no lucro real e vai estar no lucro real em 31 de dezembro, obrigatoriamente. As sociedades e pessoas jurídicas que praticam esses tipos de atividade de prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração, ou seja, são empresas batizadas no regime de factory, atividade factory. Então, não importando o porte, o tamanho dessa empresa, dessa pessoa jurídica, a atividade exercida é que obriga ao regime de apuração do IR, da contribuição do PIS e COFINS, pelo regime de lucro real. Também, as empresas que explorem atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. Aquelas sociedades de propósito específico constituídas por micros e EPPs, optantes pelo Simples Nacional. Essa é uma proposição da Lei Geral da Micro e EPP, que adota o regime tributário do Simples Nacional e elas podem constituir uma sociedade de propósito específico, normalmente para facilitar os processos de exportação. Também, a pessoa jurídica que constrói, incorpora e compra e venda de imóveis e que para esse tipo de atividade, no caso da incorporação, construção, para a venda, ela tenha optado pelo registro do custo orçado. Normalmente, o custo orçado é aplicado naquela empresa que explora atividade de incorporação de imóveis, onde ela vende o imóvel na planta, comercializa já o imóvel na planta e ela, para fim de apuração do imposto, ela usufrui da apropriação do custo orçado. Então, na medida que ela tiver o custo orçado, ela se obriga, então, ao regime de lucro real. E enquanto tiver pelo menos um empreendimento, pelo menos um imóvel, um empreendimento, onde ela está dando a tratativa fiscal, tributária, do imposto de renda, com o custo orçado, ela se obriga ao lucro real durante esse período. Pois bem,
Então nós vimos até aqui as hipóteses que obrigam o regime de lucro real. Agora nós vamos falar da periodicidade de apuração desse regime de lucro real. De acordo com a lei, a periodicidade pode se dar por trimestre ou somente em 31 de dezembro. Então vejo que na lei estão dispostos os dois períodos, o trimestral como regra e o anual como uma opção. Então o contribuinte ele vai verificar da viabilidade de um período ou outro. No trimestre é a regra da lei. O anual é uma abertura que a lei tributária dá. No entanto, optando pelo regime de lucro real anual, esse contribuinte, essa pessoa jurídica, ela se obriga a recolher antecipadamente em bases mensais o que a lei chama de estimativa mensal. E essa estimativa pode ser calculada por dois vetores, em função da receita, através da qual se aplica os percentuais que são iguais aos do lucro presumido, ou então ela tem o direito de levantar esse imposto devido mensal através dos chamados balancetes de suspensão ou redução, e esses balancetes podem ser feitos quantas vezes for necessário e for conveniente para a empresa. Essa questão do período de apuração, do regime de apuração trimestral ou anual, é um critério interno que a administração da empresa, julgando conveniente, vai aplicar. No entanto, o legislador ele impõe certas condições, né? A lei diz que essa opção tem que ser exercida já no primeiro recolhimento. Então, a partir do momento da decisão, e esse planejamento se faz logo no início do ano calendário, a opção pelo trimestral ou pelo anual é feita logo no início do ano calendário. E depois esse regime de apuração ele não pode ser alterado durante o ano calendário. Então, isso significa dizer que a empresa que adotar o regime de apuração trimestral, ela tem que ir até dezembro. E cada trimestre ele é estanque, ele não se comunica um com o outro. Ou então ela pode optar pelo regime de apuração anual. No entanto, a partir dessa tomada de decisão, ela vai se obrigar a recolher antecipadamente, de forma mensal, as chamadas estimativas. Essa questão de trimestral ou anual é muito importante, né? Isso a experiência já tem demonstrado, ela é muito importante na questão das empresas tidas como sazonais, ou seja, existem determinadas atividades empresariais cujo faturamento tem mais destaque em um determinado período do ano, e outras têm um pico de faturamento que é constante durante todo o ano calendário. Né? Então é aí que se vê a viabilidade ou não do trimestral ou anual. Nós vamos ver mais para frente que a pessoa jurídica que tem esses picos de faturamento sazonal, ou seja, período maior de faturamento e período menor, para essas empresas o lucro trimestral não é conveniente. Isso porque na questão do chamado prejuízo fiscal. Lucro real. Qual é a definição da lei? A lei diz que lucro real ele é determinado a partir do lucro contábil de cada período de apuração. Então, se nós estamos falando de trimestral, é o lucro contábil apurado no final de cada trimestre do ano civil. E esse lucro contábil, ele é apurado, como a própria lei fiscal diz, com observâncias das disposições das leis comerciais, ou seja, das leis contábeis e comerciais. Então nós temos que apurar esse lucro conforme as normas de contabilidade puras. E a partir dessa apuração desse lucro contábil é que nós vamos fazer os devidos ajustes correspondentes. Então, esse lucro líquido, ele é apurado na demonstração de resultado, é o definido no artigo 191 da Lei 6.404. Porém, ele não tem essa dedução de prejuízos contábeis acumulados e nem ainda a provisão do imposto de renda. Então, a própria DRE e a própria montagem da DRE na DIPJ já mostra isso para nós com toda segurança. Na DIPJ, quando ela pede para que se lance os dados da DRE contábil, ela puxa o resultado antes da provisão do imposto de renda e da contribuição social e depois sim que nós vamos mostrar qual que é o lucro contábil final, depois da provisão do imposto de renda e da contribuição social.
Está aqui, a lei fiscal também estabelece taxativamente que o lucro real é o lucro líquido do período de apuração, lucro líquido contábil, esse é o entendido, ajustado pelas adições, exclusões e compensações que são prescritas e autorizadas pela legislação do imposto de renda. Então eu tenho o lucro contábil, lá nesse lucro nós lançamos determinadas despesas e custos que eventualmente a lei tributária não aceita, como também eu tenho determinados valores que a Receita Federal pode entender que devem ser excluídos, ou ainda a empresa tem determinados direitos de exclusões permitidas pela lei fiscal, como, por exemplo, uma depreciação acelerada incentivada, que é o caso da atividade rural que tem esse direito de se fazer essa depreciação. Quando se fala de adições e exclusões do lucro líquido contábil para fins de apuração do lucro real, nós encontramos na própria ficha da DIPJ do lucro real, uma ficha 9 atual, que tem as adições e exclusões, nós temos os casos mais comuns prescritos naquele próprio documento, como, por exemplo, resultado negativo de equivalência patrimonial. Esse valor é lançado à despesa, mas que não pode influenciar no resultado fiscal. Ele é uma despesa eminentemente contábil. Também deve ser adicionado o valor realizado da reserva de reavaliação, constituída esta antes de 2008. Essa reserva, na nova contabilidade, ela teve a oportunidade de ser mantida ou de ser naturalmente estornada. Então, na medida em que nós depreciamos os bens que receberam essa parcela de reavaliação, essa depreciação vai ser lançada a uma despesa que a lei do imposto de renda não aceita e nunca aceitou. Então, nós temos que fazer a respectiva adição desse valor na reserva de reavaliação realizada pela depreciação. Também temos, como hipótese de adição, os tributos e contribuições, cuja exigibilidade esteja suspensa, pelo motivo da empresa estar discutindo essa incidência tributária, tá? Através de depósito, através de impugnação, reclamação, ou recurso judicial ou administrativo, concessão de medida liminar e mandado de segurança. Então, a partir do momento em que a empresa tem um determinado encargo tributário, de que esfera qualquer for, federal, estadual ou municipal, que normalmente seria um custo, uma despesa, e essa empresa ela não aceita aquela forma de incidência, aquela forma de cobrança, então ela tem o direito de discutir esse valor com o respectivo fisco. A partir desse momento, no lucro real, esse tributo não é uma despesa nem um custo dedutível, pelo menos enquanto ele estiver em fase de análise e discussão. Ele será lançado a despesa no lucro real na medida em que esta ação ou esse processo estiver extinto, sem possibilidade de recurso. Temos também como como obrigatoriedade de adições, também as chamadas provisões contábeis. Então, o que o legislador faz para nós aqui? O legislador fiscal, ele simplesmente diz que todas as provisões contábeis são indedutíveis. No entanto, ele abre algumas exceções, que na verdade hoje nós temos somente 4 hipóteses de provisões contábeis dedutíveis, que eu lancei na contabilidade. Pagamento de férias e os seus respectivos encargos, pagamento de 13º e seus respectivos encargos, as provisões técnicas de seguradoras em empresas de capitalização, bem como de entidade de previdência privada. E, por último, as perdas de estoque de editoras e livreiros e distribuidores, essa provisão regulamentada atualmente pela Instrução Normativa 412 de 2004, aí citada. Então, nós estamos vendo que temos a possibilidade de considerar como dedutíveis no sistema de lucro real somente 4 hipóteses das chamadas provisões contábeis. O profissional da contabilidade deve ficar alerta porque a provisão contábil ela é definida pela normatização contábil. Então nós temos lá na contabilidade, no lucro líquido, computadas determinadas provisões, citadas pela legislação contábil. No entanto, a legislação fiscal do imposto de renda lucro real estabelece quais são aquelas que podem ser consideradas dedutíveis. Isto significa dizer que a contabilidade deve promover as suas provisões, registrar as provisões
nos termos da legislação contábil, das normas contábeis. No entanto, na hora de se apurar o lucro real, é que tem que se levar em consideração quais são aquelas possíveis de dedução. E essas estão citadas aí na tela. Também, a legislação do imposto de renda admite como despesa as contraprestações de leasing, aluguéis de bens móveis e imóveis utilizados nas atividades da empresa, ou seja, intrinsecamente ligado à atividade. E nós fizemos uma observação aí de que, no que se refere a contraprestações de leasing, os valores pagos, esses contratos de leasing, pela nova contabilidade, eles não são mais lançados à despesa. Então, temos que levar em consideração que o leasing financeiro, na contabilidade, ele é contabilizado como um imobilizado, que, por sua vez, nesses registros contábeis, no lucro líquido contábil, só estarão computados o juro do financiamento e a depreciação do bem. No entanto, sob a ótica da lei fiscal, esse valor pago ainda continua sendo uma despesa dedutível no lucro real e na base da contribuição. Então, aqui, neste particular aqui, entra em cena a chamada figura do RTT, do ajuste RTT, que nós vamos ver um pouco mais para frente. No inciso 2, nós temos também ali as despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, os impostos, taxas de seguros e quaisquer outros gastos com os bens móveis e imóveis, exceto aqueles intrinsecamente ligados, ou seja, as despesas de depreciação, manutenção, reparos, conservação, só são admitidas essas despesas exercidas sobre aqueles bens que são utilizados especificamente na atividade da empresa. Isso quer dizer que bens particulares de sócios que recebem essas manutenções e reparos e conservações não poderiam ser lançados esses valores como despesa dedutível. Pois bem, ainda temos como exemplo de valores indedutíveis chamados gastos de alimentação. Então, a lei é muito clara quando ela diz que gastos com alimentação de sócios, acionistas e administradores não são dedutíveis. No entanto, isso é muito discutível, porque quando nós colocamos esses benefícios de gastos de alimentação concedidos a todos os empregados indistintamente, independentemente do PAT, Programa de Alimentação, esses valores são considerados como fazem parte de uma política social da empresa perante seus empregados. E aí, na medida que eu tenho um gasto geral de alimentação, de benefício de alimentação a todos os empregados, a contabilidade não vai ficar fazendo discriminação se sócio está se alimentando ou não está se alimentando. Naturalmente, deve-se ter um cuidado muito especial no que se refere a gastos de viagem. Aí é muito clara a legislação, fica tranquila a situação, quando a contabilidade faz seus registros em despesas por relatórios de viagem. E aí essas viagens têm que ser comprovadamente como necessárias à atividade da empresa. Não só empregados, como dirigentes também, e administradores. A lei do imposto de renda, ela tem bastante restrição no que se refere a contribuições e doações promovidas pela empresa. Então, do ponto de vista do caixa da empresa e administração, ela pode fazer contribuição e doação contábil na medida que haja uma decisão da diretoria em qualquer circunstância. No entanto, para fins fiscais, o lucro real e da base da contribuição, a lei fiscal é taxativa. Ela admite somente determinadas doações e contribuições na apuração do lucro real. Como, por exemplo, da letra A, contribuições para custeio de seguros e planos de saúde e benefícios complementares, assemelhados ao da Previdência, instituídos a favor de empregados e dirigentes da pessoa jurídica. Veja que aqui o dirigente também entrou. As doações previstas como dedutíveis para projetos culturais nos termos da Lei da Cultura, a Lei 8.313. E essas despesas, normalmente, conforme essa lei de 99 a 9.874, ela é admitida ou não, porque essa Lei da Cultura ela tem dois segmentos. Então, quando a diretoria vai ser convocada a fazer essas doações para eventos culturais, é preciso que ela esteja ciente de que nós temos dois segmentos culturais nessa Lei 8.313. Num segmento é admitida a despesa, no outro segmento não é.
Também, doações e contribuições para instituições de ensino e pesquisa criadas por lei federal. Então aqui nós temos a dedução do limite do lucro operacional de até 1,5%. Então há uma limitação. Contribuições e doações também para entidades diversas, como entidades civis, que têm inscrição no CNPJ, ou seja, são legalmente constituídas, não têm a finalidade lucrativa, têm um estatuto próprio, prestem serviços gratuitos em benefício de empregados, como por exemplo são as chamadas associações de empregados, respectivos dependentes, em benefício dessa comunidade, até o limite de 2% do lucro operacional. Então nós temos aqui computado não só uma entidade, associação de empregados, como por exemplo uma entidade filantrópica, né, devidamente constituída. Então o lucro real admite uma dedução de até 2% do lucro operacional, aquele lucro operacional que aparece na demonstração de resultado, e esse valor, esse limite de 2% é aceito, então, antes da dedução desse valor contribuído. Então nós temos que considerar qual é o tamanho, o volume da contribuição ou doação para essas entidades, sabendo que esse valor tem que estar limitado a 2% do lucro operacional. Então nós temos lá, o cálculo é simples, nós vamos no lucro operacional da DRE, adicionamos o valor da contribuição e sobre esse produto, esse resultado, nós calculamos 2%. Também é possível a contribuição e doação até o limite de 2% para as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, que são instituídas em função dessa criação da Lei 9.790 de 1999. Então, toda contribuição e doação devidamente documentada, mediante recibo, etc., entregue às OCIPs, que têm que prestar contas ao Ministério da Justiça. Então, esse tipo de contribuição e doação também é aceito pelo imposto de renda dentro daquela limitação dos 2% do lucro operacional. Então, como nós vimos, nós temos aí pouquíssimas possibilidades de lançar como dedutível, e ainda limitadas, em função do lucro operacional, né, nós temos a possibilidade de lançar algumas contribuições e doações. A partir dessas que nós citamos, a direção da empresa pode, julgando conveniente, fazer contribuições e doações da maneira como ela quiser, desde que seja admitida pela sociedade. Mas do ponto de vista fiscal, são somente essas aí, válidas no lucro real e na base da contribuição social. Agora nós vamos falar das chamadas perdas dos recebíveis, ou seja, aqueles valores que nós temos lá no ativo circulante a receber, contas a receber, que a lei do imposto de renda, a partir de 97, alterou sistematicamente esse procedimento contábil. Antes nós tínhamos as chamadas provisão para devedores duvidosos, tínhamos o critério de lançamento, de registro. Agora nós temos a chamada dedução de perda no recebimento de créditos. Então essa lei fiscal, estabelecida a partir de 97, ela prevê essa dedução. Então há algumas determinadas condições. Isso está regulamentado nessa instrução normativa de 97, número 93. Então nós temos ali até 5 mil, vencido há mais de 6 meses, né? De 5 mil a 30 mil, vencido há mais de um ano, iniciados procedimentos de cobrança, acima de 30 mil, vencidos há mais de um ano, com início de ação judicial de cobrança, entre outras condições. Então, essas são as possibilidades de se lançar perdas no recebimento de créditos dos valores a receber que nós temos no ativo circulante. É possível. Diferentemente, já posso alertar, diferentemente dos critérios que as normas contábeis prevêem. As normas contábeis têm um tratamento de perdas nos recebíveis completamente diferente para lançar esse valor do registro de provisão de perdas. Completamente diferente. Mas a norma contábil também tem essa previsão desse registro de lançamento de perdas nessas contas de recebíveis. Porém, os critérios das normas contábeis são completamente diferentes destes para fins fiscais, do imposto de renda. Também temos como considerar dedução como despesa, contribuições da empresa ao FAP, Fundo de Aposentadoria Programada, e contribuições para a Previdência Privada. Aqui nós temos uma limitação de 20%,
do valor das remunerações de salários de dirigentes, de prolabore, vinculados aos respectivos planos, e aí nós podemos considerar como dedutível somente até 20%, dentro desse planejamento aí. Na tela, nós temos o fundamento da dedução do lucro real. O que é uma despesa dedutível no lucro real? Então, nós estamos vendo uma definição, descritivo, um enunciado da lei fiscal, através do qual ela vai nos levar a uma reflexão, ou seja, a lei não diz taxativamente o que é uma despesa ou custo dedutíveis. Simplesmente a lei diz que são consideradas despesas aquelas que não sejam custos e que são necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. Então, o parágrafo 1º desse dispositivo diz que são necessárias despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou negócios da empresa. Isso é um enunciado meramente, digamos assim, onde ele leva o intérprete a considerar no seu dia a dia, o profissional da contabilidade, a analisar fato a fato, ou seja, quais são aqueles gastos que efetivamente são necessários à atividade. Como nós podemos perceber, o legislador ele deixa ao alvedrio dessa administração essa decisão, ou seja, cada tipo de atividade de empresa, de exercício de atividade, ela vai ter um custo ou uma despesa necessária. A prestadora de serviço tem um tipo de necessidade, a empresa de construção civil tem outro tipo, a indústria de um produto X tem uma necessidade, além das suas matérias-primas, e assim por diante. Então, são considerações que devem ser levadas pela administração, pelo contabilista, no que se refere naquele momento em que ele vai tomar aquela decisão de contabilizar um documento. Então, fica muito claro que a contabilidade já deve se precaver, ou seja, se no momento a administração procede a um determinado gasto e esses documentos vêm na mesa da contabilidade para fins de registro, a contabilidade nesse momento tem que averiguar, tem que analisar e tem que tomar conhecimento do fato, ou seja, é o momento decisório. Vai considerar como dedutível ou não vai? E essa é uma decisão interna própria da administração e da contabilidade. Por quê? Porque, na dúvida, fatalmente, o fisco não vai considerar determinado gasto como dedutível e o fundamento legal é exatamente esse, que é extremamente, podemos dizer, subjetivo. Falamos das adições do lucro real. Vamos falar agora a respeito das exclusões. Alguns exemplos tirados da própria DIPJ, lá na ficha 9, no lucro real. A empresa pode excluir valores cuja dedução seja autorizada pela lei fiscal, que não tenham sido computados no lucro contábil. Por exemplo, depreciação acelerada, que nós falamos aqui, já na atividade rural, que ela pode depreciar os bens no próprio ano de aquisição. Também podemos considerar as empresas que praticam inovação tecnológica, elas também têm, conforme a lei, têm direito de fazer exclusão desses valores de depreciação de bens. Letra B, resultados de quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido que não sejam computados no lucro real. Isso também tem que estar previsto. Aliás, todas as exclusões têm que estar expressamente previstas na lei fiscal. Então, não se faz exclusão ao Deus dará, por uma mera decisão interna da empresa. Letra C, os valores previstos na ficha 9, que é uma relação bastante acentuada. Esse dispositivo, esse comando da Instrução Normativa 11 de 96, no seu artigo 34, ela traz no seu bojo um esclarecimento do fisco muito importante, um entendimento já antigo, como nós estamos vendo, e que é muito importante numa tomada de decisão na hora de apurar o lucro real, nesse momento. Diz ali o enunciado, para efeito do lucro real, exclusões do lucro líquido em determinado período subsequente, aquele que deveria ter sido procedido o ajuste, não poderão produzir efeito diverso daquele que seria obtido se realizado na data prevista. O que quer dizer esse enunciado? Vamos imaginar a hipótese da empresa que, por exemplo, nós falamos aqui das exclusões até agora. Uma exclusão de uma depreciação acelerada incentivada.
ou o gozo do benefício de ajuste do lucro da exploração. Se a empresa tem direito de fazer esse ajuste na base de cálculo nesse determinado momento que a lei estabelece, e nesse momento ela já tem, por exemplo, prejuízo fiscal ou um lucro real muito pequeno, ela não pode transferir esse direito para período posterior, sob o auspício de que, quando ela tiver lucro real maior, ela exerceria esse direito. Não é o caso. O Fisco Federal ele tem esse entendimento extraído aí dessa instituição normativa, que é muito taxativo. A empresa que tem direito de fazer um ajuste na base de cálculo do lucro real, neste momento, dado por lei esse direito, ela tem que exercer neste momento. Não pode postergar, não pode adiar. Agora nós vamos falar de distribuição de lucros. Como todos sabem, desde 1996, o lucro distribuído pelas empresas do lucro real, do lucro presumido, são valores que são isentos de tributação. Então, a partir do período de apuração de lucros de 96 para cá, esses valores são isentos. Isso não é nenhuma novidade para ninguém. No entanto, nós temos que levar em consideração que a partir de 2008, desde 2008, as normas de apuração do lucro contábil foram alteradas. No regime do lucro presumido, nós temos possibilidade de distribuir lucro contábil. Aqui no lucro real, então, mais facilitação, mais fácil de ser entendido. Não é? Então, nós temos que considerar que, como nós temos o lucro real, que é a base de cálculo, a apuração é feita, realizada a partir do lucro contábil, e para que nós cheguemos nesse lucro, desse imposto de renda e contribuição social, para finalmente chegar no lucro contábil, nós temos que ter como pressuposto que esse lucro contábil ele sofreu uma mudança, uma transformação muito grande a partir de 2008, pelas novas normas contábeis. Pois bem, então como que nós devemos dar esse tratamento a partir de agora? Nós temos que nós colocamos ali no texto prudência, lucro de balanço apurado nos termos das novas normas contábeis versus legislação tributária isentiva vigente em 31 de 12 de 2007. Por quê? É a figura, de novo, presente do RTT. Então, pode ser que aconteça hoje de uma empresa que tenha determinado lucro contábil, por exemplo, 1 milhão, quando, na verdade, na hora de fazer essa distribuição, do ponto de vista da lei fiscal vigente em 31 de 12 de 2007, ela não possa fazer distribuição desse valor total. Por quê? Porque a contabilidade tem que fazer os ajustes de RTT. O que quer dizer isso? Isso significa dizer que a empresa, lá naquele lucro contábil, ela pode ser que a empresa tenha determinadas receitas, determinadas despesas novas, que não são aceitas pelo fisco, pela lei tributária. Por quê? Porque a lei tributária está congelada em 31 de dezembro de 2007. Então, a recomendação que se faz é, quem vai fazer distribuição de lucro contábil, é preciso muito cuidado para verificar se não tem ajuste RTT. E quem é que tem ajuste RTT? Tem ajuste RTT somente aquela empresa que efetivamente contabilizou receitas novas, despesas novas ou deu um tratamento diferenciado de receitas e de depreciação, de despesas, receitas e despesas, diferentemente do que consta na lei tributária. Vamos dar 2 exemplos. O caso do leasing, nós já falamos. O leasing, ele continua sendo despesa pelo valor pago. Só que para fins do imposto da nova contabilidade, eu não posso mais considerar como despesa o valor pago. Depreciação, nós vamos ver mais para frente. Depreciação também. Eu vou lançar depreciação na contabilidade fatalmente por cotas e valores diferenciados da previsão da lei tributária. Então, a contabilidade que vai distribuir lucro contábil, hoje ela tem que tomar muito cuidado nesse particular. A questão de prejuízo fiscal na compensação. Hoje já é assimilado com bastante tranquilidade pelas contabilidades a questão da trava dos 30%, ou seja, e aí que entra em cena novamente aquela situação que nós falamos no início, da opção do regime de apuração trimestral ou anual. A trava dos 30%, o que ela decorre? Se nós estamos no regime de trimestral, o prejuízo apurado num trimestre, ele só pode ser compensado a partir do trimestre seguinte. E ainda obedecida a trava de 30% do lucro real do trimestre subsequente.
Se a empresa sazonal ela está no lucro real anual, se ela tiver um período dentro do ano prejuízo e outro período lucrativo, dentro desse período de 12 meses, ela vai compensar 100%. Daí a importância do lucro real anual para a empresa sazonal. É aí em função da trava dos 30%. Essa trava de 30% não é aplicada na atividade rural, decorrente do lucro da atividade rural, o prejuízo da atividade rural, e também as empresas que têm programas BFIEX, aprovados em 93. Outro item bastante importante que pode acontecer na vida das empresas é a chamada apuração de prejuízo não operacional. O que quer dizer isso? Como todos sabem, nós temos 3 tipos de receita na DRE. Nós temos a receita de atividade, lá em cima no topo, receita bruta. Nós temos as outras demais receitas, como por exemplo, dividendos recebidos, receitas financeiras, receita de equivalência. E nós temos lá por último, lá embaixo, as demais receitas. Hoje a contabilidade chama de demais receitas e despesas, a venda de imobilizado, por exemplo. Antes, até 2008, até 2007, a lei contábil chamava de não operacional. E a lei fiscal continua, o imposto de renda continua chamando o resultado na venda de bens como não operacional, ainda continua. E essa legislação criada em 96, ela estabelece o seguinte, que se a empresa tiver um prejuízo contábil não operacional pela venda de bens e ele suplantar o lucro contábil e suplantar ainda ia gerar um prejuízo na apuração do lucro real, esse prejuízo na apuração do lucro real passa a se chamar prejuízo fiscal não operacional. Então, repetindo, se a empresa tiver uma venda de bens com prejuízo, anulando o lucro operacional e ainda apurando o prejuízo fiscal no mesmo período, seja ele trimestral ou anual, esse chamado prejuízo fiscal não operacional, a partir daí, ele só vai poder ser compensado dali em diante quando essa empresa apurar ganhos, lucros pela venda de outros bens e ainda respeitada a trava de 30%. Esse regime só não se aplica na baixa de bens que se tornam imprestáveis, obsoletos ou caídos em desuso. Então é muito importante essa observação para a contabilidade. Quando a contabilidade vender bens do imobilizado com prejuízo, ou mesmo investimentos, né, ou mesmo intangíveis, se ela fizer venda com prejuízo e no mesmo período ela apurar prejuízo fiscal, então o alerta deve ser ligado com esse comando legal aí da Instrução Normativa 11 de 96. Vamos falar de mútuo. É muito comum a empresa realizar mútuos, seja ela emprestando disponibilidade, seja ela angariando disponibilidade de terceiros. Esses terceiros podem ser quaisquer, pode ser bancos, pode ser pessoas físicas, pode ser pessoa ligada, pode ser pessoa não ligada. Né? Quando se faz mútuo para empregado, nós já sabemos que a empresa tem que cobrar encargos, para não enquadrar no chamado salário indireto, como rendimento tributário. Não há previsão legal de cobrança de encargos em mútuos realizados pela pessoa jurídica. Não tem previsão legal, não há lei sobre o assunto. No entanto, recomenda-se que a empresa cobre, quando ela empresta dinheiro para terceiros, pode ser até inclusive para sócios, desde que ela tenha disponibilidade normal, recomenda-se que ela cobre o mínimo pela taxa Selic, o mínimo de encargos, ao limite da Selic, que é um limite do Código Civil, máximo, para que não se enquadre na chamada distribuição disfarçada de lucro. Por quê? Porque existe um instituto no imposto de renda chamado distribuição disfarçada de lucro. E lá diz que uma das hipóteses é essa, né? A empresa realizar negócios com pessoa ligada em condições de favorecimento, ou seja, que ela não contrataria com terceiros. Agora nós vamos ver o formato do lucro real anual, em detalhes. Então, no regime de lucro real anual, como nós já falamos, é obrigatório o regime mensal estimado, recolhimento mensal estimado. Com base na receita. Com base na receita oferida, a empresa deve aplicar os mesmos percentuais de lucro do regime lucro presumido, conforme a atividade. Comércio, indústria, transporte de carga, atividade hospitalar, 8%. Revenda de combustíveis, 1,6%. Prestadores de serviços, até 120 mil no ano,
16%, e 32% para as demais atividades prestadoras de serviço. Esses são os percentuais do lucro presumido. Então, esse é o primeiro ponto base de cálculo do regime estimativo com base na receita. A legislação do imposto de renda, ela relaciona alguns tipos de receitas que não integram obrigatoriamente essa estimativa mensal. Como, por exemplo, receita proveniente de atividade incentivada, pelo qual ela calcula o lucro da exploração, recuperações de crédito que não representam ingressos de novas receitas, como, por exemplo, recuperação de uma provisão que não havia sido lançada como despesa no lucro real, reversão de saldo de provisões, lucros e dividendos decorrentes de participações societárias avaliados pelo custo de aquisição, ajuste de equivalência patrimonial, imposto não cumulativo que é cobrado destacadamente do comprador, como, por exemplo, ICMS substituição ou IPI, o rendimento de ganho líquido tributado de aplicação financeira de renda fixa ou renda variável, também não é obrigatório registrar. Juros sobre o capital próprio auferido, também não é obrigatório computar na base de cálculo estimado. E no que se refere à contribuição social, esse estimado mensal, ele pode ser observado quais são as contas específicas na Instrução Normativa 390. Há uma pequena diferença. Por exemplo, aqui no lucro real estimado não é obrigatória a receita financeira, mas na contribuição social é obrigatório. Considerando. Algumas atividades têm um regime de reconhecimento de receita distinto das demais empresas. Vamos citar algumas delas. Atividade imobiliária, loteamento de terreno, incorporação, construção de prédio para venda e venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda. De acordo com o Imposto de Renda e a Contribuição Social, o PIS e a COFINS, deve ser computada a receita bruta somente do valor considerado recebido efetivamente, relativo às unidades imobiliárias vendidas. As empresas que têm contrato de execução, prazo de execução superior a 1 ano, pelo empreitado ou fornecimento a preço pré-determinado de bens ou serviços a serem produzidos, também aqui se computa a receita, né, em função da aplicação sobre o preço total da percentagem do contrato ou da produção executada em cada mês, de acordo com essa Instrução Normativa 21 de 79, ainda vigente. Então nós estamos vendo um comando legal específico de a parte fiscal, que não tem nada a ver com a parte contábil. Construções ou fornecimentos contratados com base em preço unitário, quantidades de bens ou de serviços produzidos em prazo inferior a 1 ano. Então, aqui se faz, então, quando completado cada unidade, o reconhecimento da receita para fins do estimado e para fins do lucro real. 4. A receita decorrente de fornecimento de bens e serviços para pessoas jurídicas de direito público ou empresas de seu controle, empresas públicas de economia mista ou subsidiárias. No caso de empreitado, o fornecimento contratado. Aí também será reconhecido essa receita a partir do mês do recebimento específico. É o regime de caixa. Então, esses tipos, nós estamos vendo que a lei fiscal estabelece tipos de receita e tipos de atividade onde ela considera pelo regime de caixa ou pelo regime de fornecimento taxativo. Também existem outras situações de pessoas jurídicas cujo reconhecimento de receita é diferenciado das demais empresas comuns. Por exemplo, as instituições de ensino superior com finalidade lucrativa, elas têm uma isenção através do ProUni. Esse cálculo é feito através do chamado lucro da exploração, que elas gozam do benefício de isenção. É um incentivo que o governo dá em nível federal, no imposto de renda. As empresas que praticam venda de veículos usados, também elas têm uma previsão legal de que elas podem computar como receita somente a diferença entre o valor de venda e o valor de custo de aquisição. As variações cambiais. Desde o ano de 2011 mudou esse critério de apropriação fiscal de variações cambiais ativas e passivas. A partir dessa regulamentação da instrução citada, 1079, de 2010, variações cambiais elas vão ser apropriadas no regime do imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS, somente em função do regime da liquidação e das operações, ou seja, regime de caixa. Para que a empresa possa optar pelo regime de competência, que é o que a contabilidade registra, para fins fiscais também, utilizar o regime de competência, ela tem que informar o fisco através da DCTF de janeiro.
relativo ao mês de janeiro. Também, as vendas a longo prazo de bens de imobilizado, intangível e investimento. Aqui há um tratamento diferenciado do ponto de vista fiscal, ou seja, o imposto de renda limite e a contribuição social também. Quando a pessoa jurídica vai fazer uma venda de bens a prazo do seu ativo não circulante, imobilizado, investimento intangível, e ela vai receber pelo menos a última parcela dessa venda a prazo, ela vai receber além do ano calendário subsequente, então existe o direito dela tributar na medida dos recebimentos, em função da parcela do lucro apurado na baixa, em função aplicada essa parcela do lucro sobre cada parcela recebida. Mas é importante observar, o artigo 421 do regulamento estabelece isso taxativamente, ou seja, se for uma venda de bens do não circulante a prazo para ser recebido pelo menos uma parcela, além do ano calendário subsequente, então ela pode usar o benefício de tributar na medida dos recebimentos, mediante a aplicação do percentual de lucro sobre cada parcela recebida. Também, as instituições financeiras, seguradoras e entidades de previdência privada têm todo um regime na legislação fiscal próprio de apuração na base de cálculo. As chamadas deduções do imposto devido. Quais são elas? De acordo com a lei vigente, pode ser deduzido do IRPJ, já no estimativo ou mesmo no lucro real anual, o valor dos incentivos fiscais de dedução. Primeiro, mais comum, PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Toda empresa tem o direito de usar a dedução do PAT, seja no estimado, seja no trimestral, seja no anual. Esse programa do PAT é preciso um certo cuidado, porque existe uma limitação. Nós podemos lançar como despesa ou custo sem limite, tanto é que a DIPJ pede essa informação em separado, dessa despesa ou custo de programa de alimentação. Esse programa de alimentação tem que estar registrado no PAT, no Ministério do Trabalho. Essa despesa não tem limite fiscal, não tem limite, é o valor contabilizado. No entanto, essas despesas, esse cálculo ele é limitado, essa dedução, a 4% do imposto devido. Então, a empresa lança a despesa sem limite, porém, na hora de deduzir do imposto, ela aplica 15% sobre as despesas, limitada a dedução a 4% do imposto. Importante observar aqui que a Receita Federal também aplica um limite de número de refeições servidas pelo valor unitário de refeição. Esse último limite em relação ao valor de refeição não está mais vigente, já foi declarado ilegal, inconstitucional. A Procuradoria da Fazenda não mais recorre nesses processos judiciais, então as empresas não precisam aplicar mais esse limite de PAT, considerando o valor de refeição pelo número de refeições servidas. Considera somente 15% das despesas, limitada a 4% do imposto devido. Doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, que a despesa não é dedutível, mas ela permite dedução do imposto até 1%. Atividade cultural e artística, 4%. Como nós já falamos, nesse segmento cultural, nós temos 2 segmentos previstos na lei. Um segmento é dedutível como despesa, o outro não é. Então é preciso averiguar isso com bastante cuidado na hora de contratar, na hora de executar o incentivo à cultura dentro da empresa. Também é limitado a 4% do imposto. O audiovisual, ele tem uma limitação individual de 3% do imposto. Né? O audiovisual, a empresa adquire certificados e lança como exclusão esse valor na apuração do lucro real. E esses valores do audiovisual 3% e a atividade cultural artística 4%. Na junção dos 2 tipos de incentivo, a limitação máxima é 4%, se tiver os 2. Já para atividades desportivas, a despesa é indedutível e o limite é 1% do imposto devido. E agora, recentemente, de 2011 em diante, nós temos também os chamados fundos do idoso. Há uma lei específica sobre esse assunto, para fins de contribuições, onde a despesa não é dedutível e a dedução do imposto é também 1% máxima. Essa dedução do imposto devido, ela não leva em consideração a parcela do adicional. Então, as deduções são somente calculadas em função do imposto sem o adicional.
Então, se nós fizermos uma junção aqui de todos esses incentivos, podemos notar que nós temos a possibilidade de se deduzir do imposto até 11% atualmente. Outra dedução do imposto, no mensal, ou no trimestral, ou até no anual, podemos deduzir do imposto de renda devido ou aquele que foi pago ou retido na fonte, sobre receitas que integraram a base de cálculo. A prestadora de serviço, por exemplo, ela sofre algumas retenções do imposto de renda, de 1%, 1,5%. Isso acontece também na contribuição social. Outro, item 3, imposto pago ao maior ou indevido em períodos anteriores. É possível também se fazer essa dedução mediante o mecanismo próprio eu tenho esse direito de fazer, porém via PERDICOMP. Até aqui nós falamos então a respeito do estimado mensal com base na receita. Agora nós temos a dedução desse estimado mensal com base na suspensão ou redução, esse cálculo com base na suspensão ou redução. Então alguns exemplos práticos aí, para ficar bem clara a matéria. Nós temos ali, exemplo de suspensão. Então a empresa vai puxar o lucro real pela primeira vez em 31 de maio. Ela acha lá o lucro contábil, faz os ajustes, chega no lucro real do imposto de renda de 25 mil, de 5 meses, relativo a 5 meses. Ela vai confrontar com o que ela já recolheu até a competência abril. Se ela deve, até maio, ela deve 25 mil. E o imposto que ela já recolheu pela estimativa com base na receita, até abril, ela já recolheu 32, então ela já recolheu a maior 7 mil. Isso quer dizer que o valor da estimativa de maio, que vence em junho, ela simplesmente suspende. Por quê? Porque o valor pago já excedeu o devido até 31 de maio. Já na outra hipótese, de redução, faça o levantamento do lucro real normal até 31 de maio, chega a ser um valor devido de 35 mil. O imposto pago da competência janeiro-abril, 29, já recolheu por estimativa. Então ela tem um saldo a pagar de 6. Se ela for fazer os cálculos com base na receita e ela chegar a um valor devido pela presunção de lucro de 13, ela não vai recolher 13, ela vai recolher somente a diferença que falta, que é somente 6. Então aqui o que acontece? Acontece a chamada redução. O estimado de maio que vence em junho, ela reduz de 13 para simplesmente 6. E aí fecha o conta corrente, pelo menos até 31 de maio. Penalidade pela estimativa não recolhida durante o ano calendário. Muita gente questiona se há alguma penalidade pelo não recolhimento. Né? Existe previsão na lei, aí está o fundamento legal. A penalidade pelo não recolhimento de estimativa mensal, ela é diferente daquela multa normal que nós conhecemos de tributo em atraso, até 20%. Aqui não, aqui a lei prevê uma multa isolada de 50%, mesmo que seja apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa em 31 de dezembro no chamado lucro real anual. Então existe sim uma previsão legal de multa isolada de 50%, muito embora algumas empresas questionem essa incidência. Recentemente, o fisco, através de uma solução de consulta, respondeu uma indagação relativa a quando é devida a estimativa de dezembro, se é devida e como. A estimativa de dezembro, como nós sabemos, ela deve ser recolhida até 31 de janeiro. Porém, a empresa, às vezes, ela já consegue fazer o seu lucro real no 31 de dezembro, que é o chamado lucro real anual. Então, veja uma posição do fisco dada aqui nessa solução de consulta. Estimativa de dezembro. Pagamento mensal do RPJ por estimativa de dezembro é, em regra, obrigatório e somente pode ser suspenso se demonstrado por meio de balanço ou balancete de suspensão que o valor devido calculado com base no real do período em curso, ou seja, 31 de dezembro, é igual ou inferior à soma de valores pagos até a competência de novembro. Então é isso que está dito na tela aí, está citado na tela. O ajuste de fim do período e recolhimento do imposto antes do vencimento da estimativa de dezembro, ou seja, o ajuste de fim do período, ou seja, o ajuste do lucro real anual, do devido anual, antes do vencimento da estimativa, ou seja, até 31 de dezembro, ele é incapaz de tornar a estimativa indevida. Então é preciso tomar cuidado, é preciso verificar se nós temos aí ainda determinado saldo a recolher relativo a dezembro.
seja por estimativa, seja por suspensão, ou seja por redução, nós temos que fazer o recolhimento, a empresa tem que fazer esse recolhimento que vence em 31 de dezembro, sim. Então essa é uma posição que eu fiz, que eu tenho. Nós falamos até agora a respeito, em função de lucro real. Vamos falar alguma coisa em relação à contribuição social. A contribuição social, ela acompanha o imposto de renda. Tem uma lei própria, ela tem uma legislação, uma regulamentação própria, a Instrução Normativa 390, que ainda está vigente, né? E ela só estaria desatualizada em função da legislação editada de 94 para cá, que ela é de março de 2004, e a contribuição ela tem o mesmo formato de apuração, mas ela tem uma legislação todinha própria, ou seja, se o lucro real é trimestral, ela também é. Se ele é o lucro real anual, ele também é. Se eu faço estimativa base de receita, a contribuição também. Se eu faço estimativa balancete de suspensão e redução, o lucro real, no imposto de renda, a contribuição também. No entanto, há de se verificar, de se confirmar que a contribuição tem lei própria a respeito do assunto. E é isso que nós vamos ver na sequência. Ela tem ajustes específicos. Ou seja, eu vou fazer, no caso, quando eu apuro o lucro real, pelo sistema lucro real, quando eu vou fazer determinadas adições ou exclusões na base da contribuição, eu devo obediência somente ao que dispõe a legislação da contribuição social. Eu não posso proceder na base da contribuição, por analogia, né, em relação aos mesmos fatos que eu já usei lá no lucro real. Então diz aqui, essa instrução normativa, que valores adicionar ou excluir devem ser aqueles previstos na lei de regência, ou seja, a lei 7689. Esses comentários são feitos em função do quê? Dessa jurisprudência que selecionada aí. Aqui diz, contribuição social, despesas desnecessárias, adição ao base de cálculo, improcedência, ou seja, nessa decisão administrativa, ficou taxativo que a despesa desnecessária, lá no lucro real, como nós já citamos lá no artigo 299 do regulamento, porque é desnecessário lá ou não é necessário lá, que vai ser também indedutível aqui na base da contribuição. Então ele diz ali, esse decisório, a base de cálculo da contribuição é o resultado do período apurado na forma da lei comercial, ou seja, aquele lucro líquido contábil que nós já comentamos, ajustado na forma da lei específica, lei 7689, artigo 2º. As despesas desnecessárias são indedutíveis lá para o RPJ, não o sendo para a contribuição social, por falta de expressa previsão legal, desde que comprovados por documentos hábeis e idôneos. Então fica claro para nós aqui, não é tudo que eu adiciono na base do imposto de renda, porque eu estou em dúvida se é necessário ou não, em função daquele dispositivo, o artigo 299 do regulamento, que eu vou considerar também como indedutível na base da contribuição. Então nós estamos vendo aí o fundamento desse decisório aí, o número do acórdão, a turma da delegacia regional e assim por diante, do Rio de Janeiro e assim por diante. E essa jurisprudência foi coletada no Conselho de Contribuintes, antigo Conselho de Contribuintes, agora é o CARF. Mais uma para decisão que é para solidificar o entendimento. Neste acordo de 2001, base de cálculo da contribuição. Essa base está definida no artigo 2º da Lei 7689, com as alterações posteriores, como resultado auferido com observância da lei comercial, ao lucro líquido contábil, independentemente da dedutibilidade ou não de determinadas despesas para a determinação do lucro real na incidência do IRPJ, negado o provimento a recurso de ofício. Então ficou claro aqui que nós não devemos levar em consideração o que foi adicionado ou excluído lá no lucro real. Nós temos que levar sempre, temos como pressuposto, que quando nós fazemos lucro real, vamos a calcular a base da contribuição, nós temos que levar em consideração sempre o que dispõe a legislação da contribuição social. Chegamos na seara do RTT. Quais são as observações que nós julgamos importantes, tanto agora no fechamento de balanço, em 31 de dezembro, como para 2012? Muito importante. As pessoas jurídicas do lucro real devem, ao final de cada período de apuração do imposto, trimestral ou anual, apurar o lucro contábil, lucro líquido contábil, mediante a sua elaboração, observando as leis contábeis e comerciais. Então ela tem que levantar balanço patrimonial,
ou balancete mensal, no caso, se for lucro real anual, demonstração do resultado do período, demonstração do resultado e lucro ou prejuízo acumulado. Então, essas são as 3 peças contábeis básicas que a legislação do imposto de renda exige. Por outro lado, a Lei Contábil 6.404 estabelece as seguintes peças contábeis das demonstrações: balanço, demonstração de mutações ou lucro ou prejuízo acumulados, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, obrigatório para pessoa jurídica e empresa com patrimônio líquido superior a 2 milhões, e se for companhia aberta, demonstração de valor adicionado. Então, são as peças contábeis obrigatórias perante a lei contábil. Do ponto de vista da escrituração, esse dispositivo da Lei 6.404 ele não foi alterado pela nova lei contábil. Ele continua vigente, a mesma redação, que a contabilidade, a escrituração é mantida em registros permanentes, obediência aos preceitos da lei comercial e desta lei, princípios de contabilidade, observando métodos e critérios contábeis uniformes no tempo e respeitado o princípio da competência, o regime de competência. A mudança é aqui. O parágrafo 2º desse dispositivo expõe que a empresa observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nessa lei, observará as disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade da empresa, que constitua seu objeto, e essa legislação especial que prescreva, conduza ou incentive a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determine registros, lançamentos ou ajustes à elaboração de outras demonstrações financeiras. Então está claro aqui que a própria lei comercial contábil estabelece que, para fins tributários, registros se farão em livros auxiliares, não na escrituração comercial. Isso é o que diz a lei contábil. Agora vamos ver o que diz a lei fiscal. Essa instrução normativa 949, fiscal, ela regulamenta o RTT. Foi ela que regulamentou a lei 11.941, que é a lei mãe do RTT. E ela diz aqui, repetindo o que está na lei, ela diz que as alterações introduzidas pela lei 11.638 e 11.941, que são as leis que ditaram os novos dispositivos de ordem contábil, que modifiquem o critério de reconhecimento de receita, custo e despesa computados na contabilidade para apurar o lucro contábil, definido no artigo 191 da 6.404, não terão efeitos para fim de apuração do lucro real e da base da contribuição da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados para fins tributários os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Então, se nós compararmos esse dispositivo de lei fiscal com aquele dispositivo da lei contábil, nós vamos ver que os dois dizem a mesma coisa, só que com palavras diferentes, com termos diferenciados. Mas, no frigir dos ovos, eles estão querendo dizer, na interpretação, eles dizem a mesma coisa, ou seja, lá a lei contábil diz que registros para fins fiscais só em livros auxiliares. E aqui ele diz que os registros da nova contabilidade não têm efeito fiscal. Vamos pegar alguns exemplos. Receita e despesa de ajuste a valor presente. Estão lá na contabilidade, mas não tem efeito fiscal. O ajuste por impairment test, imparidade dos ativos. É um dispositivo de ordem contábil, mas que ainda não está previsto na lei fiscal. A depreciação se faz agora pela vida útil na contabilidade dos bens. Vida útil dos bens, na parte fiscal, continua aquelas taxas fiscais, 10%, 20%, 25%. Então, quando nós confrontamos os dois dispositivos, o primeiro de ordem comercial contábil e este de ordem fiscal, para fazer a conjugação dos dois, é que existe a figura do chamado RTT. Então diz aqui o RTT. A pessoa jurídica sujeita ao RTT, que a partir de 2010, do ano calendário de 2010, ele é obrigatório para todas as empresas, inclusive aquelas do presumido, se for o caso. A pessoa jurídica do RTT, para reverter o efeito de utilização de métodos e critérios contábeis que sejam diferentes daquele previsto na lei tributária, que está congelada em 31 de dezembro de 2007, ela deve utilizar métodos e critérios da lei societária para apurar o seu lucro contábil, antes da dedução do imposto de renda. 2. Utilizar os métodos e critérios contábeis aplicáveis à lei tributária vigente em 31 de dezembro de 2007. Então, ela tem o lucro contábil apurado nos termos da lei contábil.
Então ela vai utilizar os métodos e critérios da legislação tributária vigente em dezembro de 2007. Determina a diferença entre os dois, que está no inciso 3 ali, e ajusta extracontabilmente, exclusivamente, via LALUR, o resultado entre os dois. Então eu tenho um lucro contábil aplicando as normas contábeis. Eu tenho lucro fiscal de acordo com a lei fiscal ajustada. Então a diferença entre um e outro é o chamado ajuste IRTT, que vai desaguar no aplicativo chamado F-Conte, que as empresas têm que entregar ao fisco para mostrar exatamente as diferenças dessas contas, lançamento a débitos e lançamentos a créditos. Aqui nós fizemos uma pequena relação das principais contas de resultado que confrontam lei contábil com lei fiscal, lei tributária. Nós já comentamos sobre o ajuste a valor presente. É uma norma de âmbito contábil, mas que não tem previsão na lei tributária. Ela vai gerar uma receita, uma despesa, esse ajuste. Redução ao valor recuperável de ativos, o Permanent Test, que nós acabamos de exemplificar, mesma coisa. Previsão da lei contábil não prevista na lei fiscal. Provisões contábeis, nós já fizemos referência lá no início, a questão das provisões. O provisionamento na contabilidade, ele tem um termo aplicativo completamente diferente da lei fiscal. Depreciação pela vida útil, sem laudo, no caso, se for o caso da depreciação pela vida útil sem laudo. O leasing financeiro, como nós já comentamos, o leasing financeiro, o valor pago ainda é dedução de despesa no lucro real e na base da contribuição e do crédito PIS/COFINS, pelo RTT, mas não é mais assim na contabilidade do seu registro. Avaliações a valor justo, resultado decorrente de avaliações a valor justo, que é uma nova figura na contabilidade, aplicação de valor justo. Isso não está previsto na lei fiscal. E ainda temos outros ajustes decorrentes do IFRS. Recentemente, o fisco se posiciona, através do parecer normativo aí citado, número 1, onde ele faz referência expressamente a esses comentários que nós estamos acabando de fazer. Ou seja, parte contábil é parte contábil, setor fiscal, parte do imposto de renda é separado, isolado, eles não se confundem. E esse parecer normativo é muito claro quando ele dá uma exemplificação no que se refere à depreciação. Por exemplo, se nós temos uma depreciação de máquinas e equipamentos a 10%, que é a taxa fiscal usual, e nós temos na contabilidade um registro pela vida útil normal à base de 6% ao ano, e na parte fiscal é admitido 10%, para fins contábeis nós vamos contabilizar 6%, que isso é uma norma contábil. Agora, para fins fiscais continua valendo os 10%. Continua valendo. Na hipótese contrária, se nós temos lá máquinas e equipamentos a 10% para fins fiscais e para fins contábeis nós temos, pela vida útil, uma taxa maior, naturalmente a empresa vai se munir de laudo pericial técnico para usar para fins fiscais, inclusive essa taxa maior. Inclusive para fins fiscais, mas aí somente mediante laudo. A questão do leasing financeiro que nós acabamos de comentar está expresso aí, né, nessa solução de consulta. Os lançamentos contábeis na arrendatária, relativo ao arrendamento mercantil, devem ser conformes à lei contábil, esses registros aí desses lançamentos, da contabilidade. E a lei contábil diz que, como é um verdadeiro financiamento, deve ser imobilizado, deve ser lançado no passivo não circulante e passivo circulante esse financiamento, e a contabilidade vai apropriando o juro do financiamento como despesa financeira e a depreciação. Isso na contabilidade. Para fins fiscais, ele diz aqui, contudo, tais mudanças de critério na contabilidade não afetarão a base de cálculo do IRPJ na base da contribuição da pessoa jurídica optante pelo RTT. Optante era em 2009, a partir de 2010 o RTT é normal para todas as empresas. Ou seja, os ajustes decorrentes do critério anterior e do atual devem ser implementados extracontabilmente na empresa do RTT, objetivando buscar a neutralidade fiscal. Aquele parecer normativo faz referência à depreciação, mas nós podemos entender que aqui no se refere ao leasing, o raciocínio é o mesmo. Aqui ele diz, mesmo que a empresa lá em 2009 não optasse pelo RTT, a contabilidade dos contratos de arrendamento mercantil, né, também continua sendo feita nos termos da lei contábil, da mesma forma. Né? E aí, como ela não, em 2009 ela não optou pelo RTT, que ela não poderia fazer o ajuste fiscal extracontábil. Aqui, um panorama do que é lucro real e do que é RTT. Então, isso já aparece na DIPJ. E esse é o raciocínio que vai
alimentar o processo o procedimento de preenchimento do chamado F-Conte. Então nós temos ali o lucro líquido contábil, no qual estão computadas novas receitas e novas despesas, conforme aquele quadro anterior, ajuste ao valor presente, imparidade dos ativos e assim por diante, depreciação pela vida útil. Então nós temos o lucro contábil, ponto de partida. Então nós vamos fazer o indicativo de RTT inclusões e vamos fazer o RTT expurgos. Esses valores serão informados em contas contábeis e contrapartida débito e crédito dentro do F-Conte. Então nós temos inclusões, expurgos, e aí sim eu tenho o lucro líquido ajustado pelo RTT, e a partir desse lucro líquido, então eu vou ter as adições e exclusões normais, das chamadas despesas indedutíveis e assim por diante. Então nós temos dois tipos de ajuste. No primeiro momento, ajuste RTT, inclusões e expurgos, que serão informados no F-Conte, e depois na sequência aqueles ajustes de adições e exclusões que nós normalmente já fazíamos, né, a vida toda, desde 1978, no que se refere ao lucro real. E aí sim, finalmente eu chego lá embaixo no lucro real, antes da compensação do prejuízo fiscal. Então, é trabalhoso essa metodologia para a empresa que tem muitas contas novas de receitas e despesas na contabilidade que ainda não são tratadas na lei fiscal. Daí o ajuste RTT. Elalur. Nós tivemos a instituição desse livro eletrônico, que vai ser trabalhoso de ser preenchido, e com uma característica bastante peculiar, que ele vai ser enviado agora ao fisco, coisa que o Lalur tradicional não era. Ele só era preenchido e guardado. O Elalur não. O Elalur vai ser um aplicativo que será enviado ao SPED do Fisco Federal. Ele é obrigatório, esse Elalur, a partir do ano calendário de 2011. Serão informadas todas as operações que influenciem direto ou indiretamente, imediata ou futuramente, a apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social. Nesse Elalur será feita a associação de contas do plano de contas contábil com o plano de contas referencial. Esse plano de contas referencial é o da Receita Federal que tem hoje, está previsto lá na contabilidade digital. Detalhamento de ajustes do lucro líquido, como nós já sabemos, adições e exclusões. Detalhamento de ajustes e adições e exclusões na base da contribuição. Registro de controle de todos os valores a excluir, adicionar ou compensar em períodos subsequentes, inclusive prejuízo fiscal e base de cálculo negativo da contribuição, que nós já fazíamos isso via Lalur na parte B. Registro de lançamentos que forem necessários para observar preceitos da lei tributária, relativos ao lucro real e à base de cálculo da contribuição, quando não devam, por sua natureza exclusivamente fiscal, constar na contabilidade. É o caso, por exemplo, da depreciação acelerada incentivada. É um ajuste que se faz de ordem âmbito fiscal, que não merece registro contábil. Lançamentos constantes de entrada de dados do F-Conte. Então, nós teremos lá os dados, entradas e inclusões e expurgos do F-Conte também informados no Elalur. Talvez um dia o Elalur seja aperfeiçoado e dispense a entrega do F-Conte. O Elalur dispensa, a partir do ano calendário de 2011, considerando que ele vai ser enviado em 2012, relativo ao ano calendário de 2011, ele vai dispensar o Lalur tradicional. E a penalidade. A pessoa jurídica que deixa de enviar esse Elalur no prazo estabelecido, que normalmente esse prazo está fixado junto no mesmo prazo da DIPJ, a multa aí será aquela pesada de R$5.000 por mês calendário ou fração. Então nós temos aí a penalidade pela perda do prazo do Elalur. Obrigado e até uma outra oportunidade.